Mais uma vez, uma ótima noite a todos. Muito feliz de estarmos nos encontrando, ainda que virtualmente, né, por esse meio, que graças a Deus nos também é permitido, a fim de que a gente possa ainda estarmos congraçados, né, e irmanados nas questões do Mestre, que nós vamos ter como espíritas acesso através dessa doutrina que tanto nos educa e nos encaminha para a melhoria da nossa relação com o alto, aperfeiçoando o nosso caminho da espiritualidade. Antes, né, de iniciar propriamente dito a exposição, lembrei-me essa semana, e acho que tive um puxãozinho de orelha da espiritualidade, que eu esqueci de fazer as preces iniciais e finais das exposições que tenho realizado. Portanto, queridos irmãos, eu já vos convido nesse momento para que cada um, de maneira constrita e íntima, possamos buscar vibrações em esferas mais altas, vibrações que certamente nos cercam, apesar da distância física entre todos nós. Nesse momento temos toda certeza de que estamos devidamente envolvidos na paz de Deus, essa paz que foi prometida por Jesus, nosso Mestre, quando aqui esteve entre nós, e na certeza de que cada vez mais essa paz nos penetra, nos permite igualmente cada vez mais estarmos disponíveis e inspirados àquilo que Deus precisa de nós e daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Assim, queridos irmãos, muito agradecidos ao alto, agradecidos à espiritualidade amiga, guias, mentores espirituais nossos e da própria casa, do SEDAC, e agradecendo a Deus Jesus por mais essa oportunidade maravilhosa que é de podermos estar juntos falando a respeito das coisas do alto, das coisas do Cristo, das coisas de Deus, enfim. Muito obrigado, Senhor. Então, queridos irmãos, nos tocou, né, a pedido da direção da casa, da minha querida irmã Tina, a quem tanto agradeço os temas que nos coloca, apesar de ter que estudar, mas isso é muito bom. Tocou-nos a parábola do semeador. Essa parábola é extremamente conhecida, nós vamos tê-la descrita nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Qualquer um deles permite uma leitura e uma compreensão daquilo que Jesus nos ensina através dessa parábola. E hoje eu gostaria de fazer um exercício com os queridos irmãos baseado em dois personagens conhecidos de nós espíritas que de alguma forma podem nos dar indicativos do que vem a ser a semeadura em nossos corações e em nossas vidas, que é eterno. Então, para falarmos sobre essa importante parábola, já antecipo aos queridos irmãos que falaremos sobre Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, São Paulo, e também sobre a importante figura no meio espírita, no meio da cristandade, que é a figura de Emmanuel. Antes de adentrarmos naquilo que gostaria de chamar a atenção para esses dois personagens, igualmente históricos, eu vou apenas relembrar muito sucintamente no que consiste essa parábola. Jesus estava na casa de Simão, à beira do lago de Genezaré, e ele sai de casa, numa referência até a profetas anteriores a ele, encontrados lá no Velho Testamento, como Isaías. E ele sai então de casa, isso tem uma importância metafórica, simbólica para os judeus da sua época, e vai até o lago, porque muitas pessoas já o aguardavam para suas já conhecidas e reconhecidas
prédicas, suas conhecidas e reconhecidas palestras que fazia, né, que devem ter sido maravilhosas de serem ouvidas naquele aramaico falado para aquela gente naquela época, naquele povo, ao povo hebreu judeu. Como estava muito cheio, ele precisou subir num barco, um barco de um dos seus amigos lá que eram pescadores, né? E da proa do barco, então, ele faz a sua exposição, suas colocações de verdade eterna, e onde ele, né, nos traz, perdão, a importante parábola do semeador. E ele diz, então, né, que o semeador saiu a semear, e aqui há uma relação direta ao que ele estava fazendo. Né? Jesus saiu de casa, portanto, o semeador saiu a semear. Jesus ali já se coloca na condição de semeador, aquele que está plantando as sementes de Deus nas almas e mentes, né, nos corações e mentes, portanto, nas almas daqueles seres humanos da sua época e a nós todos, né, que as ouvimos agora, talvez tenhamos ouvido lá e não tenhamos prestado muita atenção, isso fizemos sem sombra de dúvida nas nossas existências, com a oportunidade muito importante, praticamente crucial, de estarmos tendo contato com a sua palavra, né, no século XXI, nesse momento tão importante que a humanidade terrestre vive e atravessa. E essa parábola, basicamente, ela vem nos dizer que existem 4 tipos de consciências, ou 4 tipos de corações que recebem a semeadura. Então ele vai dizer que a primeira parábola, que a primeira mente, os primeiros corações, né, consciências, são aqueles que a semente cai à beira do caminho. Depois ele fala daquele que cai nos pedregulhos. Fala aquele que cai em meio às ervas daninhas e espinheiro. E por fim vai falar aquele que cai na terra boa. Ou seja, Jesus classifica basicamente 4 tipos de seres humanos e as suas respectivas reações quando tem contato com a verdade eterna ou com as verdades eternas das lições evangélicas, das lições da Boa Nova. Os primeiros são aqueles que a semente, que a ideia, a mensagem é lançada e ela não toca, ela simplesmente fica na superfície. Porque os homens que a recebem são igualmente homens e mulheres ainda muito superficiais. Então a mensagem, ela não colhe, ela não gera, perdão, nada, ela sequer consegue alcançar o coração daquele que ouve. A mensagem não faz contato algum com a pessoa que a recebe. É algo vazio para a pessoa que a recebe. Por outro lado, ele vai dizer que existe aquela que cai nos pedregulhos. Essas mensagens que caem nos pedregulhos se referem às pessoas que recebem a mensagem, num primeiro momento acham ela muito interessante, realmente lhes chama a atenção, são tocadas pela mensagem, mas como elas estão no meio de pedras, que são os infortúnios da vida, as dificuldades que todos nós enfrentamos, e estão, portanto, expostas a uma secura maior, nesse caso aqui na analogia e na metáfora que Jesus faz, né, a secura que o sol permite, mas essa secura é a secura da vida, das dificuldades que as pessoas enfrentam. Essa palavra, ainda que chegue a penetrar no solo dessa consciência, ainda assim ela não persevera. Ela logo seca, logo se finda, porque não cria raízes. Depois, Jesus vai nos falar daquela que cai em meio às ervas daninhas e aos espinheiros. Estas palavras são recebidas por corações um pouco mais receptíveis.
porque elas entram nos corações dessas pessoas, nas consciências, criam raízes, de fato, mas essas raízes, infelizmente, começam a ter contato com as dificuldades da vida, com os espinheiros da vida, com os espinhos da nossa vida, com as ervas daninhas, com as dificuldades profundas que nos cercam, que a gente vai poder aqui chamar efetivamente de matéria. Então, a mensagem entra no coração, cria uma raiz, mas continua tendo dificuldade de ali permanecer e principalmente de gerar frutos, porque ela enfrenta as dificuldades da vida, os espinhos, aqui personificados pelos espinhos, bem como pelas ervas daninhas, e portanto não consegue prosperar, não consegue sair disso. E aí é a matéria, né, que, saindo da metáfora, é a matéria que acaba falando mais alto para esses corações que receberam a mensagem e não conseguiram perpetuá-la, não conseguiram, por consequência, criar raízes, criar frutos das raízes que aconteceram. Mas está lá, foi enraizado a mensagem, mas ela ainda não consegue gerar frutos porque se depara com as dificuldades da matéria que a impedem realmente de prosperar. E aí, por fim, Jesus diz que tem aquelas que caem em terra boa, portanto, uma terra fértil, e aí vão gerar 30, 60, 100, muitos frutos tão necessários, né, para a humanidade como um todo, né? Nós precisaríamos todos sermos terra boa, e nós sabemos das dificuldades que temos para sermos essa terra boa agora referida. Pois bem, eu gostaria então, queridos irmãos, se assim me permitem, e a espiritualidade também, de falar desses dois personagens que citei mais ao começo. Paulo, apóstolo dos gentios, bem como Emmanuel. E por quê? Porque entendo que essas duas personagens, que são duas figuras históricas, elas têm uma grande relevância a partir do momento que nós conseguimos enxergá-los como seres eternos, espíritos, né, imortais como nós, que têm a sua própria história de dificuldades e que, como nós sabemos, de uma forma ou de outra, as venceram. São espíritos já treinados, já balizados, já conhecedores das dificuldades da vida e que certamente, né, certamente, são terra boa, gerando frutos, tantos frutos que estamos aqui, falando dessas duas pessoas, né, por conta dos frutos que eles geraram. As nossas consciências tocadas já são frutos do trabalho destas duas almas caridosas. Começo com Paulo. Em que pese os relatos do cristianismo, de maneira geral, darem, sim, detalhes interessantes a respeito da figura de Paulo, principalmente em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar referências importantes ao objetivo da nossa singela exposição da noite de hoje, na obra Paulo e Estevão. Lá nós vamos ver Paulo, um homem, ainda Saulo de Tarsis, ou Saulus de Tarsis, né, ou Saulo de Tarso, um homem com uma mente vigorosa, extremamente inteligente, e como jovem também dotado de um corpo vigoroso, um homem forte física e mentalmente, portanto, que se depara com aquilo que ele vai qualificar de seita, vinda de um nazareno, né, lá da Galileia, onde à sua época eles tinham o ditado, né, entre os judeus de dizer que nada de bom vinha da Galileia. Então imaginem esse judeu oriundo de uma família farisaica de alta estirpe, vamos assim dizer, né? Alta estirpe para os olhos da humanidade, para os olhos do poder mundano, né? Do poder temporal.
Então, um homem de alta estirpe, muito correto, extremamente correto, honesto, né? E preservador das tradições que ele entendia serem extremamente relevantes, mas repito, né, dentro da sua ótica, um homem muito daqueles homens que agem realmente dentro da lei, dentro do rigor e, portanto, muito corretos e honestos sob a sua ótica. E esse homem se depara com o cristianismo, ele o renega, aliás, ele não aceita, melhor dizendo, né? A ponto de, pelas condições de poder que possuía, acaba perseguindo esses cristãos, acaba, por consequência, provocando o assassinato daquele que mais tarde ele descobre ser seu cunhado, não é? Essas histórias fantásticas, tenho certeza absoluta, um dia serão plenamente conhecidas pela humanidade como um todo e serão, creio eu, vai demorar um tanto, mas absorvidas pela cultura humana e pelo próprio cristianismo, porque são de uma relevância enorme, de uma relevância absurda, porque mostram o homem antes do santo. Mostra o homem que passa pelas suas dificuldades e depois torna-se essa pessoa santificada, que é aquele que consegue diferenciar-se da grande massa da humanidade e não apenas como um santo qualificado pela Igreja Católica que tanto respeitamos, mas um conceito, na nossa concepção, muito humilde, mais amplo. E aí nós vamos descobrir um homem que tem uma grande dificuldade de aceitar o rabino, de aceitar o mestre como Cristo, de o reconhecer, apesar de todos os sinais que Jesus lhe dá através da mulher que ele ama, Abigail, através dos ensinamentos de Estevão nos estertores da sua vida física e através de outras pessoas como Gamaliel que demonstram a ele, perdão, que existe um caminho diferenciado a ser seguido, e depois as figuras de Pedro e etc, mas isso já ele no sentido já de convertido ao cristianismo. Então a situação que ele vive ela é tão abrupta, tão severa, tão drástica, que ele precisa ter um contato direto com Cristo na estrada de Damasco, né? Um encontro que é percebido por aqueles que estavam com ele, apesar de eles não terem visto o Cristo, mas perceberam sons estranhos e luzes estranhas. Isso nós vamos encontrar até nos relatos bíblicos e não só na obra Paulo e Estevão. E aqui eu estou tendo algum cuidado para, como se diz hoje em dia, não dar spoiler, né? Não adiantar as histórias, porque eu recomendo realmente que se leia. Mas daquilo que eu posso dizer que é do conhecimento geral, Paulo precisa, então, Saulo, né, precisa ter esse encontro fantástico com Cristo, a fim de que de uma vez por todas ele pudesse realmente receber, e aqui faço essa referência primeira, a semente efetiva do semeador, a semente da Boa Nova, a semente do Evangelho, a semente do Cristo. Sobre Paulo fico agora por aqui. Nesse momento, portanto, passo a falar sobre a figura de Emmanuel. Essa figura igualmente fantástica, tão conhecida no meio espírita, tão conhecida entre nós espíritas, que também acredito particularmente que não só suas obras, mas suas lições serão um dia realmente compreendidas pela humanidade como um todo, até mesmo porque um grande baluarte daquilo que nós já espíritas já estamos conhecendo, que vem a ser o Evangelho Redivivo, que recomendamos o estudo e a vinculação de todos os irmãos com o passar do tempo. Em breve nós já poderemos estar oferecendo esse estudo fantástico nas nossas casas espíritas, incluindo no SEDAC, porque Emmanuel é sim um daqueles que traz a revivificação da palavra evangélica, trazendo novamente o Cristo para o nosso dia a dia e para os nossos corações. Mas Emmanuel também vai nos mostrar que também teve as suas dificuldades de aceitar o Cristo. E nós vamos ter relatos da vida das encarnações de Emmanuel desde o século IX a.C., chamado como sacerdote do templo de Amon-Ra,
chamado Simas, que acaba por conta de sua filha, que se casa com um dos faraós, tornando-se até membro da realeza. Então vejam só, desde o século IX antes de Cristo, 9 séculos, portanto, antes do advento de Cristo, Emmanuel já lidava com coisas sagradas. Emmanuel, na qualidade de um sacerdote egípcio do templo, repito, de Amon-Ra, que vem a ser o Deus Sol, muito assemelhado à nossa ideia de Deus, né, de Deus, o Deus que nós conhecemos e veneramos e adoramos e louvamos. Após um tempo, no ano de 63, ele reencarna como um senador romano de uma família nobre, a família dos Lentulus, né? E ele vem a ser então Publius Lentulus Sura, que existem relatos a respeito da vida dele. Ele foi amigo de Cícero e, portanto, se envolveu nas revoluções de Cantilina. Aí vale a pena dar uma estudada nessa situação, porque é muito interessante. E há referências à sua pessoa. Ele foi um senador romano e, por conta dessa tentativa de revolução, dessa tentativa de golpe que aconteceu ao seu tempo, ele acaba sendo condenado à morte justamente pelo imperador Júlio César. Passa algum tempo, ele vem na condição de bisneto de si próprio, no personagem conhecido por nós todos, né? Publius Lentulus, que também existem referências históricas sobre eles, sobre essa figura. Alguns a negam, alguns tentam dizer que não existe, mas aí vem a psicografia e a mediunidade de Chico Xavier e dar detalhes importantes a respeito dessa figura que, sem dúvida, para mim, ao menos, e para todos nós espíritas, de fato existe e existiu. Existem sim, só para deixar bem claro, já referências claras da sua existência. E esse homem vem, né, então, alguém já acostumado a lidar com as coisas sagradas, depois acostumado a lidar com as coisas do mundo na condição de um senador. E esse homem vem justamente contemporâneo ao Cristo, tem a sua esposa Lívia, logo convertida ao cristianismo, e ele tem um contato direto com Cristo. Isso é relatado na obra 2000 anos. Então vejam só, essa figura, esse personagem real, esse homem, esse espírito eterno, numa de suas encarnações, ele tem um contato direto com Cristo, e nesse contato direto, que também recomendo a todos a leitura da obra, Jesus o convida naquele instante a deixar as coisas do mundo e passar através do Cristo a seguir as coisas do alto. E Jesus até o adverte, algo do tipo, eventualmente, se tu não fizeres isso agora, tu vai estar postergando por muito tempo a tua própria redenção. As palavras são minhas, né? São mais ou menos isso que Jesus diz a ele. E mesmo muito tocado por aquela figura, a figura de Jesus, ele ainda ali não aceita de pronto. Nós sabemos que ele vai desencarnar em Pompeia por volta do ano de 79, já cristão convertido. Mas vejam só, ele teve contato com Cristo, mas ainda assim não se converte. Duas encarnações posteriores, uma na condição de escravo e outra na condição já de um liberto, na verdade nas figuras de Nestório e Basílio, ele acaba sendo martirizado como cristão. Ou seja, ele é um daqueles mártires que a gente tanto ouve falar no cristianismo. Isso é muito interessante, não é? Ele passa por essa situação, passa por esse grande mérito, né? Mas ainda assim não se considera naquele momento o cristão que ele entende que deveria ser, ainda que martirizado. Uma reencarnação depois, ele vem a ser um santo da Igreja Católica. Ele é São Remígio, que era um grande orador, alguém que levou a palavra do Cristo para vários lugares
na distante e longínqua, temporalmente falando inclusive, Idade Média europeia. Então, Emmanuel foi até um santo da Igreja Católica, mártir cristão por 2 reencarnações e santo da Igreja Católica. E vejam só, ele depois nasce em Portugal, acaba tornando-se jesuíta, tem o nome de Manuel da Nóbrega e acaba vindo para o Brasil para justamente trazer o cristianismo para nosso solo brasileiro. Muitos questionam a forma como os jesuítas o trouxeram, muitos questionam os abusos que eventualmente podem ter acontecido. Infelizmente, somos todos seres humanos e nós todos cometemos abusos, mesmo com as melhores das boas intenções, nós somos sinceros em formação. Então ele vem, independente disso, ele vem e ele é reconhecido como alguém muito bom, né? O padre Manuel da Nóbrega, o jesuíta Manuel da Nóbrega. Ele vem então ao mundo, vem para o Brasil, no recém-descoberto Brasil, colônia de Portugal, trazer a palavra do Cristo. E ele era tão benquisto pelos índios daquele distante momento no tempo, que ele era chamado por eles de hermano, a ponto de que ele passa então a assinar, e existem essas assinaturas historicamente comprovadas, existem documentos históricos com essa assinatura do padre Manuel da Nóbrega, na condição de Hermano Manuel, que ele escrevia assim, E. Manuel, portanto, Emanuel. E é daí, inclusive, que ele passa a adotar como espírito essa alcunha de Emmanuel, e que tem por origem, portanto, essa sua reencarnação. E olhem só o que diz Emmanuel posteriormente nas suas obras. Ele diz que, não desse jeito, aí eu já estou pincelando de minha parte, mas ele coloca, e aí as minhas ponderações, que ele teve encontro com Cristo, foi martirizado em 2 reencarnações, virou santo da Igreja Católica, mas foi nessa reencarnação, na condição de padre Manuel da Nóbrega, do jesuíta, que teve contato com aquele povo indígena que estava começando as suas primeiras impressões a respeito das coisas do Cristo, contato com aqueles homens europeus que passavam a colonizar com muita violência, através de muita imposição de suas vontades, esse nosso querido Brasil, que tem a sua história, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, obra também que merece ser muito lida. Mas é nessa reencarnação que Emmanuel diz, por isso adota a alcunha, que é nessa reencarnação que ele passa a entender de maneira mais clara a figura do Cristo, que ele passa a incorporar de fato os ensinamentos do Cristo na sua vida, através das relações que possuía. Portanto, é nessa reencarnação que, através de pensamentos e atos, ele começa a tornar-se esse discípulo do Cristo, esse quase apóstolo, talvez até o seja, né, na melhor qualificação possível, este apóstolo do Cristo dos dias de hoje, esse apóstolo do Cristo no Espiritismo e no Cristianismo, como não temos a menor sombra de dúvida. Posteriormente, ele tem mais 2 reencarnações, na figura fantástica do Padre Damiano, já um espírito muito renovado, já um espírito muito altruísta, muito caridoso, muito amorável, que nós vamos encontrar na obra Renúncia, essa obra fantástica, em que nós vamos ter então um Emmanuel jamais vivido nas intempéries do mundo, nas intempéries da alma, nas intempéries do coração, e que saía dali bastante burilado. Depois ele tem mais 2 encarnações, como Jacques Tocqueville, e por fim, como o Padre Amaro, né, foi uma reencarnação, ou uma encarnação, perdão, que ele diz necessária pela quantidade de personagens históricos e relativamente relevantes que ele teve, né? No meio desse ainda teve mais
um que foi cardeal entre essas reencarnações que eu acabei não citando, mas o padre Amaro nasce na Bahia e teve uma vida desconhecida, vamos dizer assim, dos livros de história, apesar de que nós soubemos depois pelas próprias psicografias que esse padre acabou tendo contato com Bezerra de Menezes, e nós sabemos que não à toa, não é? Havia certamente motivos para isso. Todas essas informações podem ser colhidas em obras espíritas, de alcunha do próprio Emmanuel, de exposições doutrinárias que nós vamos encontrar na internet, né, de várias efemérides, vários excelentes palestrantes espíritas, e nós vamos encontrar em algumas outras obras referências até de Chico mesmo. Então são informações que nós vamos colher realmente nas mais variadas fontes. Mas por que trouxe isso? Por que eu quis falar dessas duas pessoas? Eu quis falar dessas duas pessoas, e aqui estou usando essa palavra mesmo, pessoas, porque nós também somos pessoas e nós podemos, como pessoas, nos mirarmos nestas duas pessoas em especial, que são efemérides, são pessoas que já conquistaram o muito de que nós todos estamos buscando conquistar. E nós podemos dizer de maneira muito clara, sem sombra de dúvida, já caminhando para o encerramento da nossa exposição, que vai durar só mais umas 2 horas, não se preocupem com isso, mas já caminhando quase para o encerramento da nossa exposição, tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje, nós temos certeza que essas sementes caíram em terra boa, como diria o Cristo, ou como disse, aliás, o Cristo. Que essas duas figuras são terra boa, a ponto de que geraram 30, 60, 100 e muito mais frutos do que se esperaria de uma terra que não fosse fértil. A pergunta ou colocação que faço para vocês, diante das descrições que fizemos aqui, a terra do coração, dos corações, perdão, a terra dos corações de Emmanuel e de Paulo sempre foram terra boa? Essa é a pergunta que eu faço. Certamente que não. A terra deles já foi aquela da beira do caminho, a terra deles já foi aquela dos pedregulhos, a terra deles já foi aquela que tinha ervas daninhas e espinheiros, até que um dia a terra deles foi uma terra boa. E sabe como que a gente faz terra boa? Revolvendo a terra. A terra precisa ser trabalhada. Eu não entendo muito de agricultura, nem de longe, mas eu sei que a terra precisa ser trabalhada. Para nós transformarmos a nossa terra numa terra boa, nós efetivamente precisamos compreender que a terra dos nossos corações, a terra das nossas consciências, só conseguirá criar raízes e gerar frutos a partir do momento que ela se permita ser revolvida, que ela se permita ser trabalhada, a partir do momento que a gente passa a compreender que as dificuldades que a gente passa fazem parte do nosso crescimento. A partir, vamos dizer assim, do momento em que nós compreendemos que tudo aquilo que ocorre em minha vida, para o bem e para o mal, tem por objetivo final transformar-me e transformar os queridos irmãos em pessoas melhores e, portanto, solos férteis à semeadura do Cristo. E essas duas figuras vão nos demonstrar que isso não acontece do dia para a noite. Aliás, aconteceu em séculos. Emmanuel nos dá essa belíssima lição de nos deixar muito claro que ele precisou de 15 séculos. 15 séculos. Depois de ter contato com Jesus, diretamente, Jesus lhe ter dado um conselho direto, ele precisou de 15 séculos para efetivamente, na condição de Manuel da Nóbrega,
reconhecer-se como cristão de verdade. E Paulo precisou da estrada de Damasco. Esse é o caminho. E é isso que, muito modestamente, tenho certeza que nós precisamos compreender. A natureza da alma humana efetivamente não dá saltos. A nossa natureza, para o bem, ela precisa ser construída. O Espiritismo nos ensina isso, nos deixa isso muito claro, inclusive metodologicamente. Nos diz como isso vai se criar. Nós estamos, inclusive, vivendo uma época em que isso está muito aos olhos. Está saltando aos olhos, para melhor dizer. Está claríssimo o que a gente tem vivido nos dias de hoje. Que nós estamos vivendo um momento de redenção. Um momento de depuração. Já tão citado por, aí sim, efemérides espíritas, como o Divaldo, por exemplo, nas obras que tem psicografado ultimamente. É isso que nós temos visto e vivido. E aí, isso é o Cristo nos dando a oportunidade de revolvermos ainda mais a nossa terra. E faz parte, inclusive, de revolver a terra, ainda que eu não concorde com certas situações que eu esteja vivendo, tanto daquilo que me é imposto, quanto aquilo que eu me coloco na situação, de entender que tudo isso é lição, que tudo isso é ensinamento. E que no final das contas vai me servir para a minha melhoria. Que no final das contas é lição para o espírito eterno que sou, para o espírito imortal que sou. E não para a vida do Marcelo, que hoje estou Marcelo. Eu não sou Marcelo. Eu estou Marcelo. E é isso que a gente precisa entender. Que nós também temos que ter paciência conosco. Temos também que ter caridade conosco. Porque nós somos ainda muito apegados às nossas dificuldades. Como nós estamos ainda mais próximos do começo do que perto do fim da nossa evolução pessoal, nós somos muito mais capazes de lidar com as nossas dificuldades do que com os nossos acertos. Das nossas qualidades, melhor dizendo. Então, queridos irmãos, aceitemos que a vida, que Deus revolva a nossa terra de maneira resignada, abençoando o trabalho que nós recebemos na forma de dificuldades. Porque isso é trabalho, isso nos melhora. E a gente vai revolvendo a nossa terra, vai trabalhando a nossa terra, tornando-a mais fértil. E essa fertilidade, que gera 30, 60, 100 vezes frutos do amor do Cristo, que Cristo e Deus precisam de nós. E nós temos excelentes cuidadores dessa terra, que são os nossos amigos espirituais, que nos cercam, cuidam de nós, nos dão as suas orientações a partir do momento que nós estejamos abertos às suas inspirações, que são as inspirações que vêm diretamente do alto, endereçado a todos nós. Eu agradeço mais uma vez a imensa paciência dos queridos irmãos e, para não ser mais puxado a orelha, eu convido a todos para elevarmos de maneira muito feliz os nossos corações em prece ao alto. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos, ainda que à distância, mas reunidos em nossos corações e nossas mentes, trabalhando também a nossa terra, a fim de que cada vez mais sejamos merecedores da semeadura. Vamos ser aqueles que, cada um a seu tempo e muito humildemente, tenhamos condições de prodigaligar a palavra do Cristo, aqueles ensinamentos que Ele nos deu, principalmente que a Tua paz, Senhor, a paz
espirituais, possa estar presente em nossas vidas, com as bênçãos também de nossa querida Maria de Nazaré, essa nossa mãe, elegida por Jesus de nós todos. Muito obrigado, Senhor, que a tua paz nos alcance hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, uma ótima noite a todos, um excelente final de semana também. Que Deus nos abençoe e, como sempre, foi um grande prazer estar em contato com todos vocês. Deus os abençoe hoje e sempre. Forte abraço. Fiquem com Deus.